Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Queridos, é uma alegria estar aqui, podendo compartilhar, falar da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações, amém. E uma coisa já me deixou atento aqui, nós estamos no culto fé. Nós estamos aproximadamente 40 minutos, 35 minutos aqui. E quantas vezes nós falamos de bênção, como nós somos abençoados por Deus. Amém? E eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão do seu lado. E nós vamos ter que falar com mais força, porque nós estamos com máscara, né? Às vezes a pessoa não vai escutar. Diga para a pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na frente, atrás: você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive há um tempo atrás, né? Eu trabalho numa área de telecomunicações há um tempo já. Na minha carreira, já trabalhei em 2 empresas somente, nesse tempo de profissional. E bem no início, na hora que eu estava começando a minha carreira profissional, com pouco tempo de casado, eu corri atrás do meu trabalho. Comecei a fazer minhas coisas, fazer a coisa certa, fazer tudo aquilo que a minha chefia pede, algo a mais que a minha chefia pedia. E eu comecei a me destacar dentro da companhia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Só que eu fiquei acomodado, pensando assim: tá bom demais, aonde que eu estou, eu vou levando a minha vida. E aí a Suzana, não sei se ela vai lembrar disso, no início do nosso casamento, ela falou assim: tá na hora de você pedir um aumento. Está na hora de você pedir uma recompensa. Eu falei assim: não vou fazer isso agora não. Deus me manda embora, me troca. Mas você está fazendo tudo. Você está fazendo algo a mais. Se eles verem que você realmente está fazendo de todas as formas para a companhia, eles vão te dar um aumento. Eles não vão te trocar. E isso ficou na minha cabeça muito tempo, muito tempo. E eu criei coragem e fui na minha chefia. Eu tinha 2 anos de companhia, mais ou menos. E cheguei na minha chefia, expus, né, meu trabalho todo e perguntei se poderia ter alguma coisa a mais no meu salário. E ele falou assim: eu já estava olhando para você, eu já estava vendo o que você estava fazendo. Eu não posso agora, mas daqui 2 meses eu vou te dar uma recompensa. Eu vou aumentar o seu salário. Eu vou aumentar o seu salário. E o que a gente vê com isso, queridos? Havia, naquele meu universo, um valor contido, que estava me esperando. Estava me esperando. Havia uma bênção esperando, só fazendo o quê? Só fazendo o quê? Que eu peça, para me pedir. Estava esperando, estava parado, justamente me esperando eu pedir. Se Deus nos abençoa em várias áreas da nossa vida, sem nós pedirmos, imagina se nós pedirmos. Imagina se nós pedimos. Quantas bênçãos nós recebemos sem pedir a Deus, sem imaginar, e a bênção chega. E a bênção chega. Então nós podemos e devemos pedir ao Senhor. Ele tem o melhor para a nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com os irmãos. O tema da mensagem é: peçam e lhe será dado. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 12. Quem puder abrir sua Bíblia, ligar,
Aleluia. Assim a palavra do Senhor: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Alguém dentre vós é o homem que, se o filho de pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará as boas coisas ao que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aleluia, glória a Deus. Queridos, essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, é uma palavra do Senhor Jesus para nós. Como Deus irá se relacionar conosco. Aqui está falando. Nessa promessa, nós percebemos alguns pontos para a nossa reflexão. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos a isso. Jesus está revelando a Deus como um Pai amoroso, que é bom e gosta de dar coisas boas aos filhos. Deus não vai nos dar coisas ruins, Ele só quer coisas boas para nós. Olha que o versículo 11 diz: se vocês que são maus e gostam de dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vai dar coisas boas, Deus vai dar coisas boas ao quem lhe pedir. E muitas das vezes a gente fica retendo isso aos nossos corações. Aleluia. Amém. Nós falamos tanto, e isso é verdade. Deus é bom, abençoador, galardoador, e Ele gosta de nos dar coisas boas. Ele gosta de nos dar as coisas boas. Queridos, é o perfil do Pai presentear o filho. É perfil do Pai presentear os filhos. Qual é o filho que pedir uma coisa para o pai, ele não vai dar? Logicamente, levando para o nosso dia a dia, os filhos pedem, não pedem? E como pedem? E não tem idade para isso não, né, Tiago? É qualquer idade. E a gente vai dar, mas de acordo com as nossas condições. De acordo com as nossas condições, a gente quer dar, mas tudo tem o momento certo. Tudo tem a hora certa. E isso é com o Senhor Jesus. Nós pedimos, mas é no momento dEle. É na hora dEle. Ele sabe de todas as coisas. A hora. Aleluia. Deus é um Deus que abençoa. Ele quer te abençoar. Ele é um Deus de princípio. Ele é um Deus de princípio. Olha só, nós não estamos falando de bênção, que nós podemos pedir ao Senhor, e olha o que Ele nos deu. Ele nos deu a vida. Nós só estamos vivos porque Deus nos deu a vida. Ele nos criou. Ele nos criou, amém? Glória a Deus, amém? E depois disso, Ele nos deu a lei, a educação, a instrução, o nosso trabalho. Nós acabamos de falar aqui do nosso trabalho. Quantas bênçãos nós recebemos através do Senhor Jesus. Nós pedimos um emprego e Ele nos dá. Nós pedimos uma bênção na nossa família e Ele nos dá. Amém? Olha o que Ele mais deu. Olha a bênção. Ele nos deu o seu Filho unigênito. Porque Ele te amou de tal maneira que Ele se deu por você, por nós. Aleluia. Queridos, e se Ele parasse por aqui, já estava bom demais, né, Tiago? Já estava bom demais. Mas não. Ele continua a nos dar coisas. Basta nós
pedirmos. E não parou por aí. E que Ele nos deu mais? O Espírito Santo, para nos consolar as nossas vidas, para nos guiar. Para nos guiar. Nós precisamos ter convicção disso. Nós precisamos ter convicção disso. Amém? E aí, se a gente for começar a numerar as coisas que o Senhor tem nos feito, nos abençoado, Ele abençoa em várias áreas das nossas vidas. Quer um exemplo? Na nossa célula, nós temos um caderno de oração, né? E toda semana na célula, os irmãos colocam os pedidos, fica com uma família abençoada que vai orar por todos os pedidos de oração. E o restante da célula está abençoando aquela família que está orando. Está abençoando aquela família que está orando. E a gente tem colocado em prática na nossa célula, bem no início, né? No início da nossa célula, quando a gente, né, abre os trabalhos, da gente contar as bênçãos recebidas. E aí a gente está desafiando mais ainda. Bênção recebida, pastor, de uma semana. De terça-feira, nossa célula na terça, de terça-feira para a próxima terça-feira. E não é um, nem dois, nem três, são vários testemunhos que a gente está presenciando lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. É bênção de emprego, é bênção de casa, é restauração de família, é portas abertas. E a gente precisa de realmente pedir ao Senhor, a gente precisa colocar isso em prática. E aí eu quero lançar um desafio, eu acredito que isso todas, se você não tem um caderno de oração na sua célula, faça. A oração, ela é importantíssima. A oração, ela é primordial nas nossas vidas. Por isso, peça. Nosso Deus nos abençoa e quer nos dar coisas boas. E aí a gente precisa de entender, a partir do momento que nós entendemos isso, que é o nosso propósito, que é o nosso entendimento, de ser pessoas ativas. Poxa, então Marcos, então peraí, você já falou que a gente pode pedir, a gente tem que pedir, lógico que a gente tem que pedir, mas nós precisamos ter também, ser pessoas ativas, nós precisamos de ter atitude, a atitude, nós precisamos de pedir, mas a gente precisa também parar de ficar sentadinho, ouvir da hora e arregaçar as mangas e ir para frente, ser pessoas ativas. Por isso, nós precisamos, está falando lá no versículo 8, pedir, buscar e bater a porta. Lá no versículo 8 está falando isso. Nós precisamos de pedir, buscar e bater a porta. Nós temos que ter confiança que se nós pedirmos, buscarmos e batermos a porta, existe um Deus que é bom e quer te dar coisas boas. Coisas boas. Esse é o nosso papel, ser pessoas ativas. Temos que ter atitude, queridos. Nós precisamos realmente colocar isso em prática. Tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui na igreja. Aleluia. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós acabamos de falar que o Anderson acabou de dar um exemplo, e isso foi maravilhoso. Eu compartilhava com a Suzana em casa, como que as pessoas estão entendendo o propósito. Nós somos generosos como Pai, queridos. Em uma semana, está ali a bênção, ali atrás. Nós poderíamos muito bem ficar falando assim, não, isso aí o pastor resolve para lá, deixa com ele. Não, nós arregaçamos as nossas mangas, nós pedimos e tivemos atitude, e olha a bênção lá atrás.
E olha a bênção lá atrás. E a gente precisa de mais coisas. E nós vamos fazer em nome de Jesus aqui para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós somos um povo abençoado e com atitude. Amém? Glória a Deus. Amém. E aí, quando a gente começa a pegar alguns exemplos, né? Nós vamos para a prática nossa um pouquinho. Na nossa casa, está lá a Zaninha, todo sábado, todo domingo, toda sexta, varrendo o quintal sozinha. E eu lá guardadinho, no meu quarto lá. O Silas lá na casa dele, lá no quartinho dele. A Yasmin lá no quarto dela. Nós poderíamos ter realmente a atitude de ir, falar assim, deixa eu te ajudar. Mas se a Suzana, se a Zaninha, não tiver a atitude de falar assim, ó, vem me ajudar, eu preciso. Se ninguém oferecer e pedir ajuda, vai ficar 1, 2, 3, 4 anos, a bênção retida lá. A bênção retida. Nós precisamos de resgatar isso. Nós precisamos de resgatar. Se você ficar esperando a bênção, você vai ficar igual ao Marcos Vinícius, há 21 anos atrás. Essa história que eu contei, esse caso que eu contei, foi há 21 anos atrás, quando eu estava começando a minha carreira, na empresa que eu estou. Vai ficar igual eu, ouvido, hora, eu vou esperar um pouquinho, Ah, não, deixa o Silas nascer. Ah, não, deixa a Yasmin nascer. Ah, não, deixa vir meus netos. Meu Deus, não podemos fazer isso. Nós precisamos de ir atrás. Sabe por quê? Porque quem pede, recebe. Busque, abre a porta. Aleluia. Um exemplo, nós tivemos aí durante o dia, quantas pessoas não pedem ajuda? Não compartilham as necessidades e ficam sofrendo uma carga sozinho. Só porque, sabe por quê? Porque não sabe pedir. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente está aqui com Naíba aproximadamente, efetivamente mesmo, quase 3 anos, aqui a gente não vê isso, porque é um ajudando o outro. É um, na hora que vê a necessidade, não dá nem tempo da pessoa pedir, já tem amorosos abraçando. Essa igreja é uma igreja abençoada. Aleluia. Amém? E aí a gente, pensa assim, quem é vendedor aqui? Tem algum vendedor? Que mexe com vendas? Ali. Queridos, se me der uma caneta para vender, a pessoa vai falar comigo assim, ó, ela vai me convencer que eu não preciso vender. Vamos ver. Mas quem tem isso na veia, quem está nessa profissão, se ela ficar em casa, se ela ficar esperando o cliente bater na porta, não vai chegar. Ela precisa ir à luta. Ela precisa ir adiante. Porque é isso que Deus quer. É isso que nós estamos aprendendo aqui na palavra do Senhor. Ah, não, deixa eu ficar quietinho aqui na minha casa, que aí eles vão me procurar. Eu sou de uma área técnica, da companhia que eu trabalho, e a gente sempre fica andando junto com a área comercial. E eles precisam buscar, eles precisam bater a porta, porque senão a recompensa para eles não vem, e que somos nós precisamos buscar, bater, correr atrás, sabe por quê? Porque nós somos filho do Pai, Ele gosta de nos dar coisas boas, Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, vai encontrar. Aquele que bate a porta, vai se abrir. Sabe por quê? Bênção sem medidas são liberadas para as nossas vidas.
Deus abre as portas, Deus libera bênçãos sem medidas para as nossas vidas. É isso que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando isso no nosso dia a dia. Cada hora chega um testemunho abençoado, e eu estou aqui para reforçar em nome de Jesus isso para a sua vida. Se você não estiver fazendo isso, faça, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E muitas das vezes, muitas pessoas não pedem, sabe por quê? Por vergonha. Por vergonha. Muitas pessoas não buscam porque tem medo de ser rejeitado. Muitas pessoas não batem a porta porque não sabem lidar com o não. Mas aqui eu estou para te falar que o Senhor Jesus está contigo. Que o Senhor Jesus, aonde você for, Deus estará com você. Você precisa de crer. Você precisa de colocar isso em prática na sua vida. Você precisa começar a ter atitude e sair, ir adiante. Nós estamos falando de bênção. Nós estamos falando que o que o Senhor quer para as nossas vidas. Para as nossas vidas. E se a gente realmente for numerar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós ficamos aqui muito tempo. Muito tempo. Eu estou lembrando de um conto que a gente teve, de um fato que a gente teve aqui em Uberlândia. Todos sabem que nós somos de Belo Horizonte, né? Contagem. E eu vim transferido para cá, há 5 anos atrás. E a Suzana ficou lá, em Belo Horizonte. Então nós ficamos indo e vindo 2 anos. E aí, ela veio, 2 anos e pouquinho, né, velho? 2 anos e pouquinho. E aí ela tinha um emprego estável lá, ela tinha um cargo muito bom dentro da companhia, tempo de casa enorme. Ela abriu mão para vir. Ela abriu mão de tudo isso para vir. E aí eu falei com ela assim, fica um tempo em casa para você conhecer a cidade, para você se habituar com a cidade, que eu vou à luta. O seu salário vai fazer falta, mas a gente tem uma reservinha aqui e a gente vai lidando. E o Senhor começou a nos abençoar de uma forma, uma atrás da outra, tremendo, bênção vindo, a igreja nos acolhendo. Mas chegou numa determinada situação que eu chamei ela e falei assim, a nossa reserva está acabando. Nós precisamos agora ou diminuir as despesas um pouco, ou você começar a trabalhar. Na época, 2, 3 anos atrás, não tinha pandemia ainda, e fui trabalhar. Eu costumava pagar minhas contas, bem no inicinho do mês, mas tudo pelo aplicativo. Eu estou lá, ela estava deitada ainda, né? Eu estou lá, antes de ir para o trabalho, fechando minhas contas. Aí eu falei assim, pagamos todas as contas, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu tive que mexer um pouquinho na reserva. Eu acredito que você vai precisar de começar a trabalhar. E eu fui trabalhar. Na hora que eu cheguei para o almoço, que a gente tem graças a Deus, essa flexibilidade, ela falou comigo assim, me ligaram e estou indo fazer entrevista. Me ligaram e eu estou indo fazer entrevista. No meu trajeto, queridos, da minha casa de manhã para o meu trabalho, eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a buscar, eu pedi para abrir portas. E o Senhor, é o que eu falei no início, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é bom. E no mesmo dia, Ele abriu as portas. No mesmo dia, ela recebeu uma proposta, a pessoa gostou da entrevista e ela começou a trabalhar. Deus é bom, Deus cuida de nós. Deus está conosco em todas as coisas. Em todas as coisas. Amém? Aleluias. Eu gostaria de deixar 3 pontos de atenção para nós, como servos do Senhor.
Existe um ditado popular, que às vezes vai ficar um pouco... a pessoa vai cair da cadeira, mas não é nada ruim, não. Existe um ditado popular que fala assim, ó: os cachorros latem e a caravana passa. Queridos, vão ter gente te julgando na hora que você for para a rua, na hora que você for falar do amor de Deus, na hora que você for pregar o evangelho. Mas sabe o que vai acontecer? A sua caravana, ela vai passar. A sua caravana, ela vai chegar no destino. As pessoas vão te julgar. Mas muitas das vezes essas pessoas que julgaram, elas vão ouvir o que você tem que falar e vão seguir com você. E vão junto com você. Se comprometem, queridos, com a sua caravana. Viva sua vida, sabe com o quê? Isso aí todos nós fazemos, com Jesus no centro das nossas vidas. Como no centro das nossas vidas. As pessoas vão te julgar, mas as outras vão se engajar com você. Elas vão estar junto com você. Em todos os momentos da sua vida, seja nos momentos difíceis, seja nos melhores momentos. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós não somos feitos para andar sozinhos. Eu gostaria de ler com os irmãos Atos 17, a partir do versículo 16 e 18. Atos 17, 16 a 18. Olha o missionário Paulo aí, ó. Bênção. Paulo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade entregue à idolatria. De modo que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com aqueles chegavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? Quem aqui já foi chamado de tagarela? Tem hora que tem que mandar frear, né? Não, para um pouquinho. Hoje você está falando demais. Chega um pouquinho, deixa para amanhã. Sua cota hoje já acabou. É um homem ou uma mulher que fala mais, irmãos? Não vou entrar em polêmica, não. Os dois, né? Os dois. Querido, Paulo estava numa viagem missionária e chegou lá em Atenas, né? E aí, Paulo estava muito comprometido com a missão. E ele viu aquela situação triste, ruim. Sabe o que ele pensou? Aí eu vou embora. Não. Ele falou assim, ó: eu preciso agir. Eu preciso pedir, buscar e bater a porta. Eu preciso falar do amor de Deus. Ele não ficou quieto. Ele não deu meia volta e foi para uma outra cidade. Ele ficou lá. Ele ficou lá. Ele começou a falar do amor de Deus para todas as pessoas. Ele levantava de manhã e ia para um lugar, levantava no outro dia e ia para outro lugar, à tarde ele ia para outro lugar. Ele começou a falar do amor de Deus. E aí, as pessoas, de tanto ele falar desse amor do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ressuscitou, que Ele é o Senhor dos senhores, sabe o que as pessoas falaram? Quem é esse tagarela? Ele está falando demais. E aí Paulo não desanimou, ele continuou falando, ele continuou a falar do amor do Senhor. Só que chegou num determinado momento, que Paulo falou assim, ó, na hora que ele começou a falar do amor do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, Ele vive, que o Senhor Jesus ressuscitou. Sabe o que as pessoas fizeram? Expulsaram ele. Pode sair daqui.
vai para outra terra, não fique aqui, não fique aqui. Mas Deus é tremendo. E olha o que aconteceu depois. Olha o que aconteceu depois, lá no versículo 34. Só um pedacinho. Atos 17, 34. Todavia, juntaram-se alguns homens a ele e creram. Juntaram-se alguns homens a ele e creram. A palavra não foi em vão. O evangelho ele foi pregado. Por quê? Porque Paulo não desanimou. Paulo não foi para trás. Ele teve atitude, ele teve perseverança. Ele correu, ele falou do amor do Senhor Jesus. E se a gente, e eu acredito que vai ter gente falando que você é tagarela, sabe o que você vai falar com ele? Queridos, eu creio no Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele vive em mim, e nós vamos continuar pregando o Evangelho, nós não vamos desanimar, porque nós vamos arregaçar as nossas mangas, nós vamos para a rua, nós vamos falar do amor do Senhor Jesus Cristo, nós vamos buscar, bater a porta, aleluia, glória a Deus. Pedir é para todos, entretanto, é mais fácil quando se planta, é o que o pastor falou aqui, quando nós plantamos. Poxa, Max, mas você deixou para quase a última parte, falar que a bênção está na minha mão, que eu tenho a bênção. Queridos, nós podemos pedir, receber, por enquanto, ele é mais fácil quando nós plantamos, quando nós corremos atrás. Quanto mais nós plantamos na nossa vida, é mais fácil pedir, bater e buscar. Quanto mais nós falamos do amor do Senhor, ajudamos um ao outro, e isso não é troca que eu estou falando, não é barganha, é por amor ao Senhor Jesus Cristo. Nós não fazemos troca, nós estamos falando de amor, nós estamos falando o que Deus tem feito nas nossas vidas, aleluia, amém? E eu gostaria já de chamar ao ministério de louvor. Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus que cuida da sua vida, Deus é um Deus que preocupa com você. Basta você levantar a mão, basta você falar assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do pastor me pedir, para me ministrar, há uma semana atrás, eu pedi uma determinada atividade que a gente ia ter, para uma pessoa conduzir o trabalho. E ela falou assim comigo: deixa para a próxima. E aí, 2 dias depois, o pastor me manda um áudio. Poxa, se eu fiquei, Poxa, pastor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Gálatas 6, 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos ler de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso é no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o tempo dele, nós precisamos esperar. Antes de colhermos, nós temos que fazer o bem. Você quer ser um abençoado, queridos? Abençoe, porque é melhor dar do que receber. Isso a gente está praticando aqui na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós somos abençoados porque nós abençoamos. Nós somos um povo amoroso.
porque é melhor dar do que receber. Fique de pé, em nome de Jesus. Lá em Tiago, eu não sei a referência, fugiu, mas tem só uma frasezinha que eu gostaria de destacar. Vocês não recebem porque não pedem. Nós temos que pedir. O Pai falou: peça que eu lhes dou. Peça que a bênção chega para você. Eu gostaria que nós repetimos com convicção, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus é bom e que eu preciso ir atrás das bênçãos